levantou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e ofendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar aonde Deus dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. Havendo adorado, retornaríamos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: eis-me aqui. E ele disse: meu pai. Aleluia. Meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus disse. Edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não faça nada, porque agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e ali um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém. Apenas até aqui, os irmãos podem sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito forte, muito edificante, porque ela mexe com o nosso ser, ela vai nos refletir a nossa vida, porque outrora, se eu volto hoje para os nossos dias, muitos, eu sei que essa palavra está chegando aí nos nossos vizinhos, e a palavra do Senhor é como já foi lida aqui, que ela é como uma espada penetrante, que ela faz divisão entre a alma e o espírito. Ela entra e divide. Então, hoje, essa mensagem é muito forte para o meu, para o seu, para os nossos corações, porque nós viemos aqui, se eu volto outrora para os nossos dias de hoje, muitas vezes nós queremos chegar até a Deus, nós queremos chegar à comunhão com o Senhor. Aleluias. E muitas vezes nós queremos chegar a Deus por necessidade. Aleluias. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade. Muitas vezes nós estamos passando por nossos filhos, nossa esposa, nosso casamento, ou algo por dificuldade. E muitas vezes nós queremos chegar até a Deus por necessidade, para receber algo da parte do Senhor. Nós queremos chegar até o Senhor porque nós estamos precisando de um milagre, de uma bênção. Então, aqui nós voltamos para a palavra,
Quando nós olhamos aqui Abraão agora, que Abraão, ele estava ali na sua casa, na sua propriedade. Então a palavra do Senhor chegou de encontro a Abraão e falou: Abraão, vai até a terra de Moriá e ali tu oferece o teu filho Isaque. Nós sabemos que nessa ocasião Abraão, ele só tinha apenas Isaque, o seu filho amado, o seu único filho que ele tinha. E agora o Senhor pede a Abraão o seu único filho. Então nós voltamos para os nossos dias. Muitas vezes nós queremos receber algo do Senhor, mas nós não queremos ofertar. Nós não queremos tirar aquilo que nós temos de melhor para oferecer para o Senhor. Porque aqui nós podemos ver que Abraão, quando foi confrontado, que Deus falou com ele, Abraão, ele saiu, não foi para receber uma bênção, ele foi oferecer. Abraão, ele não foi chamado para receber, mas sim para oferecer o seu único filho a Deus. Então, outrora eu volto para os nossos dias. Se porventura o Senhor não sabia, ali o coração de Abraão sabia. O Senhor sabia que Abraão não negaria o seu único filho, mas Abraão precisava saber que ele era capaz de oferecer o seu único filho a Deus. Então nós vimos que Abraão, ele foi chamado não para receber, mas para dar. Abraão, ele foi chamado para ir, não receber o milagre, mas para dar o seu milagre, que era Isaque. Então a Bíblia fala ali que Abraão, ele não temeu, ele não questionou. A Bíblia fala ali que Abraão pela manhã ajuntou as suas coisas, chamou 2 dos seus moços, dos seus servos, e agora preparou a lenha sobre o jumento, preparou ali o cutelo e o fogo. Então a Bíblia fala que Abraão, ele andou por 3 dias ali, junto com os seus 2 servos e Isaque, seu único filho. Creio eu aqui que a Bíblia não fala, mas Abraão, ele saiu, ele não falou para a mãe de Isaque o que ia fazer. Apenas que nós vamos até a terra de Moriá, oferecer um sacrifício ao Senhor, oferecer adoração ao Senhor. Então é necessário que nós olhamos para a nossa vida, é necessário que nós olhamos e regozijamos com Cristo, porque muitas vezes nós queremos chegar até a Deus por necessidade, por desobediência, porque nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por luta, por prova, nós estamos com alguém ali no leito de enfermidade. Então agora nós se desespera, nós humanos, olhando para a nossa carnalidade, para nossas fragilidades, nós queremos chegar até a Deus apenas para receber o nosso milagre. Nós queremos chegar até a Deus, até a presença do Altíssimo, para pedir: Senhor, me ajuda. Eu estou com meu parente, eu estou passando por essa situação, por essa dificuldade, por essa enfermidade. Mas muitas vezes nós fomos acostumados a estar no lugar certo, mas de maneira errada. Muitas vezes nós saímos do nosso lar, da nossa casa, não com o nosso coração aberto, em forma de gratidão, falando: Senhor, hoje eu quero estar no lugar do Santo dos Santos, apenas para te adorar, te glorificar e te exaltar. Muitas vezes nós saímos dos nossos lares pensando: Senhor, eu vou à tua casa, mas eu preciso que o Senhor abra essa porta, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa bênção. Amém. É louvável, é glorificado. E o Senhor, ele é porque o Senhor, ele abre a porta e te abençoa. Mas só que
temos que estar na presença do Senhor com o coração aberto, porque quando nós regozijamos com o Senhor ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. O Senhor, ele abre porta. Quando nós estamos na presença do Senhor com o coração grato, com o coração aberto para adorar, sem querer nada em troca, o Senhor, ele faz um reboliço. Se você precisa de uma moto, ele vai te dar. Se você precisa de uma bênção, de um carro, de uma casa, na hora certa o Senhor vai providenciar. Porque o Senhor, ele é um Deus de milagre. O Senhor, ele abre porta onde que não há porta. Ele faz provisão na tua vida. Mas para isso é necessário nós adorar, nós aprender a adorar. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas da maneira errada, porque nós viemos apenas pedir, só pedir e não agradecer. Nosso coração sai falando: Senhor, eu estou precisando daquilo. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra, nós olhamos para Abraão, que estava ali na sua casa, nos seus aposentos, quando o bom Deus pede seu único filho, provando a fé de Abraão. Abraão, ele não murmura, Abraão, ele não se desespera, Abraão apenas ali, ele obedece. Ele sai ali com seu filho e os seus dois servos, até direção à terra de Moriá, aonde o Senhor falou que ia mostrar um lugar para ele oferecer Isaac ao holocausto. Então nós vemos como é louvável a vida de Abraão. Abraão, nessa época, ele era Jesus, Deus, o Espírito Santo queria levar Abraão a um próximo nível, mas para ele levar Abraão a um próximo nível, era necessário ele ver que Abraão estava pronto para receber, para ser levado para o próximo nível. Muitas vezes nós, aqui na nossa vida terrena, nós queremos algo da parte do Senhor, nós oramos, nós fazemos campanha, nós pedimos, e o Senhor opera o milagre nas nossas vidas. Mas poucos dias, poucos tempos depois, nós não conseguimos ficar na presença do Senhor. Nós andamos distraídos, como ovelhas sem pastor. Nós andamos agora já não dando importância para as coisas do Senhor. Nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, porque nós já recebemos a nossa bênção. Então, vide se tornar bênção, se torna maldição, porque o nosso melhor lugar, aonde que nós possa vir estar, é na presença do Senhor, é com a nossa vida santificada a Deus. O melhor lugar que nós pode estar aqui nesse planeta é em comunhão com o Senhor, porque a Bíblia fala que a porta ela é estreita, a porta da salvação, a larga é aquela que conduz à perdição. A tudo faço, tudo eu posso, mas que nós possamos olhar e escolher estar no melhor lugar, que é com a nossa vida santificada, guardada, resguardada desse mundo que não tem nada para nos oferecer. Porque o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, e na sua lei nós meditar dia e noite. Então nós voltamos aqui para a palavra. A Bíblia fala ali que no terceiro dia, Abraão andando, logo pela manhã ele olhou e ele contemplou o lugar. O Espírito Santo confirmou ali no seu coração. Então ele chega para os seus dois servos e fala: ficai aqui com o jumento, e eu e Isaac iremos um pouquinho à frente, adiante, para adorar e oferecer o sacrifício para o Senhor. Somente ali, creio eu, a Bíblia não fala, mas o coração de Abraão, ali como pai, deveria estar ali. Somente o Senhor e o Abraão sabiam.
mas ele estava com o coração firme no Senhor. Então a Bíblia faz questão de usar ali, que Isaac olha para ele e fala: meu pai, nós estamos aqui caminhando na direção ali onde que nós vamos oferecer o sacrifício para o Senhor. Mas eu quero te perguntar uma coisa: nós já temos aqui a lenha, nós já temos o cutelo e o fogo, mas aonde está o cordeiro para nós oferecer ao holocausto? Abraão sabia ali que o holocausto era seu filho, o seu único filho, mas ele olha e fala: não se preocupe, meu filho, porque Deus proverá o cordeiro para si. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra ela é edificante para os nossos corações, porque nós sabemos, quando nós olhamos para Cristo, que nós aprendemos a servir o Senhor. Nada mais aqui nesse mundo nos importa, porque o nosso prazer não é aqui. A Bíblia fala que quando ali o profeta Elias, ele fazia as suas obras, a sua missão, ele chega na cidade de Serabe, e ali ele encontra uma pobre viúva e o seu filho na sua casa. Aleluia. Então, eu quero trazer esse exemplo para essa mensagem, para os nossos corações. Ele chega na casa daquela pobre viúva e ele fala: mulher, me dá um copo de água. E ela entra ali para pegar água. E ele fala: vai e prepara também um bolo e traz para mim me alimentar. Ali o profeta, ele sabia que aquela pobre viúva estava passando por dificuldade, que ela não tinha. Então ela ora e fala: meu servo, eu apenas tenho um pouco de trigo, um punhado, muito pouco, que eu irei fazer um bolo para mim e para o meu filho se alimentar e a depois morrer, porque ele se encontrava numa situação ali de ruína, uma situação que não havia mais esperança para eles. Mas o bom Deus enviou o profeta Elias naquela ocasião para abençoar aquela pobre viúva. Então é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. Primeiro nós temos que estar com o coração aberto para oferecer. Muitas vezes nós queremos só receber, mas aqui aquela pobre viúva, ela olhou e ela não questionou, ela só obedeceu. Ela entrou, ela fez aquele bolo e trouxe para o seu servo, e ele chegou, se alimentou. E aí depois ele profetizou: mulher, assim diz o Senhor na tua vida, que o azeite na tua botija não vai faltar, e o trigo na tua panela não vai faltar. E ali o Senhor fez um grande reboliço na vida daquela viúva e do seu filho, porque houve multiplicação de azeite, de vinho. Mas primeiro ele pediu e ela não questionou, ela apenas obedeceu. Então nós sabemos que a obediência, ela gera bênção na vida do crente, na vida do homem que resolve largar os seus caminhos errados e servir o bom Deus. Nós sabemos que a provisão, só eu falar aqui de exemplo de obediência dos homens e mulheres de Deus, eu irei passar uma boa parte da noite ressaltando obediência, mas que fique aqui no meio, no seu coração, que para nós receber, primeiro nós temos que dar. Quando nós aprendemos a ofertar o melhor para o Senhor, Ele vai te dar o melhor. Quando nós aprendemos a tirar aquilo que há de melhor na nossa vida para oferecer para o Senhor, Ele vai te exaltar, Ele vai te dar o melhor.
de bênção, mas primeiro é preciso, é necessário nós aprender a adorar, nós aprender a servir o Senhor com aquilo que nós há de melhor. Eu só tenho meu louvor, pois louve. Eu só sei orar, pois ore. Eu só sei visitar o meu irmão, pois visite o seu irmão. Que a bênção do Senhor é contigo. Nós vimos ali que após o profeta Elias se alimentar, ele levanta e ele profetiza na vida daquela mulher. Aleluia. E o azeite não vai faltar na tua botija. E o trigo não vai faltar na tua panela. Assim diz o Senhor. E aquela mulher recebeu o seu milagre. Agora nós volta aqui para o contexto que Abraão, o Senhor, ele tinha um plano perfeito, maravilhoso na vida de Abraão. Então Abraão, ele não questionou, ele não murmurou, ele apenas obedeceu o ide do Senhor, o ide do bom Deus, e ele foi, ele estava disposto a oferecer o sacrifício do seu único filho a Deus. Muitas vezes o Senhor ele pede coisas tão pequenas para nós e nós ficamos com a dúvida. Nós ficamos com dúvida. Nós não queremos oferecer o que nós temos de melhor. Nós ficamos com dúvida. Aqui Abraão, o Senhor ele tinha um plano, um projeto maravilhoso para a vida de Abraão, mas ele era preciso provar o próprio Abraão, porque Deus, na sua onisciência e onipresença, ele sabia que Abraão estava disposto a oferecer o seu único filho, mas Abraão ele tinha essa dúvida. Então Abraão ele teve a certeza quando o Senhor pediu que ele estava disposto a sacrificar o seu único filho por obediência a Deus. Então agora a Bíblia fala ali que Abraão chegando naquele lugar, ele pega, ele prepara ali o altar, ele prepara a linha. A Bíblia fala que ele amarra seu filho Isaque e coloca sobre a linha, e no momento que ele agarra o cutelo para oferecer o sacrifício a Deus do seu único filho, sem dúvida, o anjo, a Bíblia fala que o anjo brada do alto céu e fala: Abraão, Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço, porque agora eu sei que tu me ama, que tu me obedece, porque quem ama o Senhor, ele se esforça para servir, porque não é fácil nós servir o Senhor. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que esse mundo não tem mais nada para nos oferecer, mas nós sabemos que o Senhor, ele está de braços abertos para nos receber, para nos abençoar, para nos perdoar as nossas falhas, porque a todo momento nós falhamos, nós negamos o Senhor com coisas simples desse mundo, que em breve nós sairemos daqui e tudo vai ficar aqui. Então, quando nós aprendemos a botar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor, ele vai fazer coisa extraordinária na nossa vida. Então, ali o anjo brada: não faça mal a esse menino, porque agora eu sei que tu me ama. Então Abraão ali, ele olha agora, e a Bíblia fala que ele vê um cordeiro imolado pelo seu chifre, ali numa moita engatada, e ele, sem sombra de dúvida, a Bíblia fala que ele agarra aquele cordeiro, tira Isaque do altar e coloca o cordeiro e oferece aquele cordeiro no lugar do seu filho. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado por Abraão, porque ali Abraão ele foi provado até o último minuto. Ele
aguentou, ele passou na prova. Então agora nós olhamos o bem bom do Senhor para a vida de Abraão. A primeira promessa que o Senhor faz para Abraão é que ele ia ser pai de uma grande nação. Ele leva Abraão ali até a praia e fala: Abraão, pega ali um punhado de areia nas tuas mãos. E ele pega. Agora começa a contar. E Abraão ali conta até um certo tempo e se perde. Fala: Senhor, é impossível contar. Aleluia, meu Deus. Tanto aqui, caroço de areia nessa praia. Pois é, Abraão, assim será a tua descendência, por causa da tua obediência. Então Abraão, ele olha para o céu, o Senhor faz ele olhar para o céu, conta as estrelas, ele conta uma certa parte e se perde. Senhor, é muito, eu não consigo contar todas. E o Senhor fala: pois assim será a tua descendência, é enumerada como as estrelas do céu e a areia do mar. A tua descendência vai ser imensa. Então nós olhamos e contemplamos a bondade, a fidelidade do Senhor. Nós não somos fiéis, mas o Senhor, ele é fiel contigo. O Senhor, ele quer ver o teu esforço. O Senhor, ele quer ver a tua lealdade. Até onde que você consegue adorar sem querer nada em troca. Então nós olhamos aqui, quando o Senhor olha para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqueles que te abençoar, será abençoado. E aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então nós vemos a fidelidade de Deus com Abraão, em prol ali desse teste, dessa fase que ele passou. Deus, Abraão, foi um homem que ele ficou registrado como nosso pai na fé. Você se inspira, porque ele foi um homem que ele não negou o seu único filho a Deus. Então nós olhamos e contemplamos que nós devemos estar no lugar certo, com o pensamento certo, com o propósito certo de adorar e adorar o Senhor, sem querer nada em troca. Quando nós aprendemos a adorar o Senhor, a oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, a nossa sinceridade, a nossa lealdade, o nosso compromisso com o Senhor, em adorar, em glorificar, essas coisas terrenas que nós precisamos, o Senhor, ele vai te dar, ele vai te abençoar. Então que a mensagem do Senhor para o meu, para o seu coração nessa noite é que nós possamos estar na presença do Senhor com coração grato, com coração aberto para cultuar e oferecer aquilo que nós temos de melhor para o Senhor, porque Deus, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Jesus lá na cruz do Calvário, em prol da minha vida e da sua vida, que nós possamos reconhecer e adorar e servir esse Deus todos os dias das nossas vidas, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando no seu coração, no meu coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.